Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham aqui no nosso Reflexões. Aqui estamos sempre procurando conversar sobre os assuntos mais importantes eleitos para aquele momento de nossa história e com reflexos no Brasil e no mundo. É importante que a gente se lembre que nenhum fato acontece de forma isolada. Todos os fatos, eles são interligados. E nós ontem conversávamos sobre essas questões e verificávamos que o Brasil sempre estava ligado no que acontecia no mundo. Nada acontecia aqui isoladamente. Estávamos sempre linkados no mundo, tá? Queria agradecer aí a presença já cedo do nosso Luiz Antunes, do nosso Geraldo, do nosso Reginaldo Barbosa, um grande abraço. E vamos aqui tocando esse papo para que a gente possa entender o que acontece conosco nesse momento. Ontem eu fiquei muito feliz porque, ao assistir à noite os comentários do Jornal da Globo, eu vi exatamente o que nós havíamos comentado aqui. Então nós comentamos aqui com vocês, e quando eu assisti à noite o Jornal da Globo, lá estava o mesmo comentário que nós havíamos feito. Quer dizer, escutar o Reflexões faz bem, porque nós linkamos o que comentamos com as consequências com relação ao mundo. Ontem nós abordamos a questão da bomba atômica, abordamos como uma vingança dos Estados Unidos ao dia da infâmia, que foi o bombardeio do 7 de dezembro de 41, a base naval de Honolulu, lá no Havaí, e nós linkamos aquilo ao pronunciamento do presidente americano, do Congresso americano, a resposta que tinha que ser dada exemplar ao Japão. Então observamos, fizemos os comentários, e à noite eu vi os comentários do Arnaldo Jabbour, comentando exatamente o que nós havíamos comentado. É bom que vocês observem que a gente não viria para a internet para comentar os assuntos simplesmente de forma irresponsável. Não. Há responsabilidade nos comentários e principalmente com conhecimento histórico. A gente não tira a ideia da cartola, a gente não tem achismo, nós temos opiniões, mas toda opinião ela deve estar devidamente embasada no conhecimento. A gente não pode ficar com achismo. Não, eu acho que... Fica complicado de conversar dessa forma. Tem que ser com conhecimento, tem que ser observando o que acontece, tentando entender, para que nós possamos conversar. Tá? Fiquei feliz da vida. A nossa palestra, a nossa conversa de ontem bateu 500 pessoas agora de tarde praticamente.
E a gente tem conseguido aí 500 e poucas pessoas, 400. Eu acho isso, para esse horário de pós-trabalho, uma vitória assustadora. Fico feliz da vida com isso. Ronaldo já está por aí. O seu boa noite, grande Ronaldo, para essa rapaziada que nos honra com a sua audiência. Paz e saúde. E ratificando a sua fala, realmente é gratificante pelo horário e também como as informações elas são sintonizadas, onde ontem o Jabu faz os comentários, faz a sua reportagem em relação a tudo que nós estávamos comentando, como a que sintonia importante que nós não ligamos para o Jabu e vice-versa, como a coisa está no ar, historicamente falando, baseado em fatos, do conhecimento, isso é ímpar. E o que você falou agora, 500 pessoas, 400 pessoas no horário, é sinal de que as pessoas estão no momento de reflexão, de pensar, analisar, questionar, apreender e ver que os conhecimentos, que com certeza, Paulinho, nós estamos falando, eu mesmo faço, outros fazem, vai lá na internet, deixa eu ver se o que eles estão comentando ali, tá realmente, de fato, com certeza. E o que nós pedimos, você sempre está falando isso, é bom firmarmos. Está fora. Olha, aquilo que vocês comentaram, não estava não, olha, no site tal ou no documento tal diz isso. É uma forma até de nos ajudar se vai corroborar ou vai retificar ou ratificar o assunto. Para isso, o momento e a nossa live, a nossa transmissão é reflexão. A palavra é essa. Não é opiniões. Quando é para opiniões, eu ou Paulinho, nós falamos, olha, a meu ver, é assim, sim, tal. Aí nós colocamos. Mas, mesmo assim, respeitando os fatos históricos. Não é uma coisa do achismo, como o Paulinho falou, não, é dentro e da forma da história, dos fatos. Não é uma invenção do que eu pensei ou eu achei. É só isso, Paulinho, é só ratificar. Mais uma vez, 500 pessoas, 400, olha, eu quero que aumente, é claro que o desejo é que aumente, mas que aumente o pessoal fazendo a reflexão, de fato, sobre todos os assuntos que vocês podem perceber que nós comentamos, às vezes damos uma pausa, que o assunto às vezes puxa um outro assunto que parece que está fora do contexto, mas não está fora do contexto. Porque se puxou, é porque tem algo importante a ser inserido ali. Essa é a nossa palavra agora de agradecimento a vocês. Então, vamos lá. Nós comentávamos que Getúlio Vargas era uma consequência dos fatos acontecidos anteriormente. Quando a gente estuda a Primeira República Brasileira, deixa eu só cumprimentar a turma que já está por aí. Flávio Emanuel, um abraço, Flávio, querido ex-aluno, estamos juntos. Não esqueci a questão do comentário das obras que cortam o Rio de Janeiro, que são um planejamento do Carlos Lacerda. Você pediu que eu falasse sobre a Transolímpica e tudo. Oportunamente vamos comentar sobre isso. Nossa querida Regina Machado, um grande abraço, obrigado por estar conosco. Edson Cassimiro, um grande abraço por estar aí conosco. Luiz Antunes, obrigado por estar aí conosco. Adriele Pontes, muito obrigado. Adriele, ex-aluna, um grande abraço, obrigado por estar conosco. Marcelo Barbosa dos Santos, Luciana Teixeira, Gerson Cunha, quanta honra, um grande abraço. E Rosane Ribeiro, já falamos. Muito bem, vamos em frente. Os comentários já estão aqui, fico muito feliz que vocês
se aconcheguem ao nosso bate-papo. Grande Geraldo, não podia faltar, sempre presente, sempre firme. Andei conversando, né, Geraldo? Se der, esse fim de semana é capaz da gente descer lá a estação de Veracruz e chegar até Monte Líbano, ali por aqueles caminhos. A gente digita no Google Maps e tal, e Monte Líbano não existe. Eu sei que existe porque eu descia naquela estação, então eu sei que existe. Mas perante os guias modernos, essa história está esquecida. Então, que bom, a gente está aqui para lembrar, para bater um papo sobre ela. Não tem problema. Mas o que a gente comentava ontem? Ontem a gente comentava as consequências do ataque japonês. É interessante porque os Estados Unidos da América do Norte, eles passaram por momentos muito difíceis. A instalação da máfia nos Estados Unidos, que eram milícias que funcionavam em algumas cidades americanas, em especial Chicago, que passa para a história com essa situação. Eu comentava para vocês que o dinheiro corria para Beirute e para Havana. Eram os locais de cassino do mundo. Quem tinha dinheiro ia lá jogar, se divertir, assistir grandes shows. Os grandes artistas americanos se apresentavam nesses locais. E problemas internos acabaram com esses dois locais. Mas não acabaram lá na frente, não. O processo começa lá atrás. É isso que a gente quer que vocês comentem e concatenem o raciocínio, mostrando que os fatos vão acontecendo e vão tendo suas conclusões. Não é porque algum dia alguém cismou de tirar da cartola. Não funciona assim. É uma sequência de fatos que vão provocando consequências. Estes fatos vão provocando consequências sempre. Então, quando a gente aqui no Brasil olha para o Estado Novo, quando vocês olham para Getúlio em 30, se elegendo, depois dando golpe, depois vindo a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que eu estou devendo conversar com vocês ainda, botava lá até o capacete lá no museu, no memorial do Colégio Leopoldo, ainda estou devendo. Se eu olhar para a Europa, se eu der uma olhadinha, uma olhada para a Europa, eu vou verificar que eu estou lá na consequência da Revolução Bolchevique, a Rússia se arrumando ainda. Eu vou ver a Alemanha saindo mal para chuchu de uma Primeira Guerra Mundial, saindo arrebentada de uma Primeira Guerra Mundial. Olha o quadro na Europa, como é que está complicado. E esse cabo, Adolf Hitler, um mero cabo, um primeiro graduado no ordenamento, consegue falar e consegue convencer uma sociedade. E a sociedade não enxerga o caos que aquele rapaz vai levá-los. Vou repetir. A sociedade não consegue enxergar o caos que aquele rapaz vai levá-los. E é uma coincidência, há um outro cabo que também se manifesta lá na Itália. Benito Mussolini, que também aparece lá na Itália, com um discurso semelhante,
altamente vaidoso, altamente bem arrumado, veste também o uniforme militar de alta patente, que é só dele, uma vaidade assustadora, fazendo bicos e charmes para as fotografias, e coloca lá os chamados camisas pretas. São os fascistas. Escreve-se SC, mas por ser aí um encontro consonantal com características de dígrafo, pronuncia-se fascista. O S não é pronunciado. Então são fascistas. Acredito que mais para frente tire até o S, como já se tirou tantas letras mudas de certos escritos. E você vê ali Benito Mussolini surgindo, Adolf Hitler surgindo lá, e isso o Brasil está na República Velha. Aqui também vota com que as pessoas tenham dificuldade de estabelecer quem é que está. Essa rebelião já acontece com os 18 do Forte, sabendo que existe essa dificuldade de honestidade. Então, vamos, por favor, ficar de olho, porque esse contexto vai fazer com que a gente se ajuste aos passos do mundo. Vocês viram lá que a independência do Brasil acontece no mesmo passo do mundo dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira nos mesmos passos da independência dos Estados Unidos, no mesmo passo da Revolução Francesa. O Brasil não está isolado do mundo, não. Por favor, parem com essa mania de, não, se isso aí fosse o corrupto, estava na cadeia. Veja a situação do Líbano, gente. O mundo com medo de mandar mercadoria para lá, face à corrupção existente lá. Por favor, vamos parar com essa besteirada de que no Brasil corrupção, que aqui é que não sei o quê. Poxa, vocês não são. Não tem complexo de lata de lixo. Eu não tenho complexo de lata de lixo. Eu não vivo jogando lata de lixo. Eu estou fora. Eu respeito o que se apresenta para nós, tudo aquilo que é colocado para que nós entendamos o que está sendo feito, e estamos sempre indo em frente. Não temos esse complexo. E vocês vão observar que o Adolf Hitler cresce lá, e Getúlio Vargas aqui, querendo ou não, segue os passos. Observem lá a questão da juventude hitlerista e observe aqui como é que o Getúlio Vargas olha para a juventude brasileira. Analisem, por exemplo, o afundamento dos nossos navios no nosso litoral e a demora injustificada em Getúlio Vargas mandar o contingente da FEB. Observe esses detalhes. O Brasil parece que não quer mandar o contingente de FEB para lá. E tem material americano, tem munição, tem armamento estrangeiro e fica relutante em mandar. Quer dizer, há alguma simpatia. Tanto que um capitão originário
de Agulhas Negras, perdoe, Agulhas Negras não existia ainda. Academia Militar de Realengo, que ali é aquela Praça do Canhão, capitão do Exército Brasileiro, abraça o comunismo, vai lá para fora, casa com Olga Benário Prestes, um casamento arrumado pelo Partido do Brasil. E em 1935 nós temos uma intentona comunista no Brasil, já em pleno Estado Novo. Todos esses fatos são gerados na República Velha, de consequências no Estado Novo. Quando a gente olha para Olga Benário Prestes, viva no Brasil, a polícia entrega Olga aos nazistas em um navio no porto do Rio de Janeiro. Olha a parceria. Olha como é que são simpáticos a esse movimento nazista. Porque o nazismo, gente, ele é simpático inclusive à Europa. Porque a Europa olha para Hitler como o cara que vai peitar o comunismo russo. Quer dizer, os fins justificam os meios? Eu me alio a qualquer um. Estou combatendo um inimigo comum? Hitler tem a simpatia de grande parte da Europa. E todo mundo sabia que era um desequilibrado. Você vê comentários de vários dirigentes simpáticos a Hitler, porque ele é o único cara capaz de combater os russos. Mentira. Vocês têm que parar hoje, olhar para o passado e dizer assim, meu irmão, nesse conto do vigário aí eu não caio mais não. O Brasil já caiu nesse conto do vigário, eu não caio mais não. Eu já vi esse filme. Eu estou falando de 30, porque em 30 o Colégio Leopoldo já existia. Em 1930 o Rio de Janeiro era a capital da República, dos Estados Unidos do Brasil. Vou repetir para vocês. Dos Estados Unidos do Brasil. Não era da República Federativa do Brasil, não. Era dos Estados Unidos do Brasil. E nós tínhamos uma mania de copistas horrorosa. Nós éramos copistas. Se vocês estudarem a bandeira brasileira, vocês vão ver que a bandeira nossa é comemorada 19 de novembro. Ué, por que não é no dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação? Fez a proclamação, fez a bandeira. Negativo. A bandeira que se faz no dia 15 de novembro é uma réplica da bandeira dos Estados Unidos da América do Norte. Réplica. Listras verde e amarelo, as bandeirinhas num quadrado no canto, réplica da bandeira americana. O que é isso? O Brasil tem história própria. Nossa nação não precisa copiar história de ninguém. Nós temos história própria, história belíssima própria. Tem a turma aí que gosta de falar mal. Começou a falar mal, sai de perto. Primeiro que o cara começa a falar, você vê claramente que ele não tem conhecimento histórico. A nossa bandeira tem uma história. O verde que está na bandeira brasileira, hoje tido como verde das matas, é o verde da bandeira portuguesa. É o verde da Casa de Bragança. Esse verde não saiu da cartola, gente. Ah, vai ser verde porque é bonitinho. Não é assim que a banda toca. Por favor. Eu tinha uns coronéis aqui, que foram aqui do 20º, depois tiveram algumas funções em Nova Iguaçu, e volta e meia algum me chamava e dizia assim, Paulinho,
fala para os formandos sobre a história das bandeiras brasileiras. Porque ninguém estuda, ninguém quer saber de nada. O cara vai repetindo o que o Joaquim disse, o que o Frederiquinho disse. O amarelo da bandeira brasileira não tem nada a ver com ouro, não, gente. Ficou simbolizando o ouro. Mas tem uma história. Aquele amarelo da bandeira brasileira pertence à Casa da Áustria, da princesa Leopoldina. Quando Dom Pedro, que é de Bragança, que é português, peguem a bandeira portuguesa e verifiquem lá, o verdão da bandeira de Portugal. O amarelo que entra aí numa forma de losango representa a princesa Leopoldina, representa a mulher na bandeira brasileira. Não está ali porque é bonitinho, não, gente. Tem uma história. E vocês que assistem aqui o Reflexões têm a obrigação de respeitar esse marco histórico junto com todos nós. E não aceitando o que eu estou falando, pesquisem e informe mostrando que eu estou errado. Não abracem a ideia, mas está lá, a bandeira brasileira com uma história. Hoje o policial federal brasileiro, hoje o delegado que usa, o advogado, qualquer um que usa na sua identidade as armas nacionais, usa o brasão, que são as armas nacionais, e ficam dizendo aí o vermelho, não sei o que. Por favor, gente, devagar. Vocês vão verificar que nas armas nacionais o vermelho está presente. Ele não está na bandeira, mas está nas armas nacionais. Observem lá, o Palácio Guanabara, a imagem lá em cima, como é que está? Estão as armas da República, que é o brasão de armas, e se não tem vermelho no brasão de armas? Os vereadores costumam usar o brasão de armas na lapela do paletó. Verifique se não tem vermelho. Esse vermelho saiu de onde? Saiu da cartola? Acharam bonitinho e pintaram ali o brasão, botaram um vermelhinho? Esse vermelho vem de Portugal. Vem da bandeira portuguesa. Gente, por favor, eu estou com 71 anos e você fica com 20, com 25, com 30. Eu era oficial do Exército quando eu dei a primeira aula sobre esse assunto. E vi os colegas de turma lá, né, arregalarem o olho, porque nunca ninguém havia tratado esse assunto com eles. E eu estou tratando aqui com vocês com a finalidade de mostrar o quanto somos importantes e o quanto temos história para contar. Não somos uma nação de brincadeira, muito pelo contrário. O Brasil está aí na questão da Covid, 2 grandes institutos parceiros do mundo, 2 grandes institutos. Está a Fiocruz no Rio de Janeiro e está o Instituto Butantan em São Paulo. Quem não conhece, quem acha que o Instituto Butantan era só para tirar veneno de cobra e fazer soro antiofídico, por favor, vá se informar. E veja o que representa para a América e para o mundo o Instituto Butantan e o que representa a Fiocruz. Há cientistas também lá fora representando. Aí o camarada... Há cientistas também claro, lá fora. Mas é o que eu estou dizendo, para o mundo. Para o mundo. Claro, para o mundo. O que representa as instituições para o mundo. Né? Estão aí as bolsas do CNPq que sempre existiram para valorizar esse trabalho brasileiro. Por favor, gente,
Vamos com calma, vamos pisando macio. Quando você escutar um camarada que só fala mal, vocês já sabem que se trata de um semi-analfabeto em várias áreas do conhecimento. Ele não conhece nada de literatura, não conhece nada de música popular, conhece nada de ciências, conhece nada de pesquisa, então fica falando besteira. Porque o indivíduo que nada sabe, nós estamos aqui conversando, mantendo o papo em alto nível. Quem nada sabe não pode manter um papo desse. Ele vai simplesmente repetir o que os outros disseram. Aqui em Nova Iguaçu, Ronaldo, por exemplo, eu tive o privilégio de, quando fica velho, tem vantagens. Eu tive o privilégio de ver aqui em Nova Iguaçu, quando estavam fazendo brasão, que Nova Iguaçu não tinha brasão de armas. Aqui não tinha brasão a cidade. E quem se preocupa com isso é um alagoano, Valdique Pereira. O nome dele é Valdique Cunegundes Pereira. E o Valdique se preocupa com brasão de armas de Nova Iguaçu e junta com o professor Armando Airosa e começa a querer criar o brasão. Não ofereço porque não dá, mas o café aqui do Edson é delicioso. Então, começa a surgir o brasão de armas. Leiam o que diz o site oficial sobre o brasão de armas da cidade de Nova Iguaçu. Piada. O decreto assinado pelo senador Vergueiro é o decreto número 10, de 15 de janeiro de 1833, diz o seguinte, que comporão a Vila de Iguaçu 6 freguesias. Não acreditem em mim, consultem. Comporão a Vila de Iguaçu, isso em 1833. 6 freguesias. Freguesia de Nossa Senhora da Piedade. Nossa Senhora da Piedade. De Inhomirim. Freguesia de Nossa Senhora do Pilar, que é a freguesia de Caxias hoje. É Nossa Senhora do Pilar. Aliás, estão reformando a igreja por fora, fazendo um trabalho belíssimo. Parabéns. Freguesia de São João do Miriti, com I, do Miriti. Freguesia de Santo Antônio da Jacutinga, que é aqui no bairro da Jacutinga, em Nova Iguaçu. Tá, observem a sequência. Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, que é Nossa Senhora da Concepção, Nossa Senhora grávida para receber Jesus, Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, a igreja lá está até hoje. Todas elas foram destruídas e depois foram refeitas, tá? E a freguesia sede, que é Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu. Então, Ronaldo, são 6. Só que a freguesia de Inhomirim sai 3 anos depois de Nova Iguaçu. E aí sai, anexam outra, aí é aquela questão de política de época. Mas em 1833, que é a data que está no brasão da cidade, eram 6 freguesias compondo. Então você não pode botar 5. Aí você procura no que é oficial da cidade. Aí, no site oficial da cidade, diz que a estrela maior... Olha só, a gente... E nem sei quem mexeu nisso aí depois, porque quando eu fui secretário de Cultura não estava assim. Chegou algum gênio lá e mexeu. Que a estrela maior, que está no nosso brasão, representa o município sede.
Aí eu saio correndo. Ronaldo. Como é que a Estrela Maior pode representar o município sede se em 1833 nem tinha município? É. O município vem com a República. O município vem em 15 de novembro de 1889, é que você redivide. Você cria estado, deixa de ter província. Mas você vai lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Vai lá no Rio de Janeiro. Aí eu estaciono muito embaixo ali da Avenida Presidente Antônio Carlos. Ali aquela obra faraônica de Getúlio Vargas, fez o Ministério da Fazenda, fez o Ministério do Trabalho e tal, durou pouco, derrubaram ali o Morro do Castelo, obras maravilhosas no centro do Rio, é uma nação milionária. Jogaram tudo no chão, jogaram lá o Palácio do Morro recém-construído no chão, é nação milionária, rica. E vem Juscelino e leva para Brasília. E agora eu fico escutando aí rumores de que há uma proposta de que o Rio de Brasília tenha Brasília, mas que o Rio de Janeiro também cedia. Não é sério. A gente com o povo duro numa pandemia, tô vendo o que eu vou fazer. Não é assim que a banda toca, Ronaldo. Tem que tocar com seriedade. Aí eu vou no centro do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Antônio Carlos. Aí, burro que sou, começo a pesquisar o ilustre presidente Antônio Carlos. Sim. E cadê o presidente Antônio Carlos na história? Venceslau Braz Pereira Gomes, Prudente José de Moraes Barros, Hermes da Fonseca. E para achar o presidente Antônio Carlos, rapaz, é que naquela época do Império, nós tínhamos quem respondia pela província recebia o título de presidente. Ele era presidente da província tal. Nós estávamos no Império. Sim. Então o cara era presidente da província de Minas Gerais, presidente da província do Pará. E na época de Getúlio, nós tivemos o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e presidente do Congresso, altamente ativo, que era exatamente o presidente Antônio Carlos. Agora, eu acho que isso aí tinha que estar na placa, para o povo justificar. Tinha que estar lá, presidente Antônio. Aí você coloca lá e presidente Antônio Carlos, e o cara, essa aqui foi presidente da República, e acabou. Manda, embrulha, chuta e vai em frente. A turma não quer conquistar. Hoje eu conversando aqui com as crianças, o tempo todo era de pesquisa. Ontem a mesma coisa, o tempo todo de pesquisa. Vamos embora. Quem é que está aí com telefone e com computador? Vamos pesquisar, vamos embora. Fazendo a molecada não acreditar em mim. Eu não sou dono da verdade. Sim, eu posso ter feito afirmações aqui agora que eu esteja errado. Mas qual é a importância? É você que está me ouvindo pesquisar. Para entender. Outro dia eu resolvi, na Ilha do Governador, que o diretor lá, o coronel Villanova, era diretor lá do Asilo dos Inválidos da Pátria. E eu fui lá na Ilha do Governador que eu queria ver como estava aquilo. E aquilo não existe mais, está lá. Por quê? O Asilo dos Inválidos da Pátria, que ficava em uma das ilhas de Guanabara, que depois foram todas aglomeradas com aterro para que nós tivéssemos a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fui lá, fotografei o asilo e tal, mas aquele asilo foi construído para receber os inválidos da pátria da
está com está com a idade bem avançada. E por que não troca a utilidade? O Brasil continua participando de guerras. Não, o Brasil foi lá para o Haiti, pela força de paz da ONU, etc. Aquele militar que combateu, que não tem família, podia estar. Nada impede, Ronaldo. Sim. Então, essa situação brasileira, nós temos que observar muito bem. Mostrei para vocês a questão do brasão da cidade de Nova Iguaçu, mostrei para vocês a questão da bandeira. E quando falarem do vermelho para vocês, esse vermelho que está aí, no nosso brasão de armas, tem nada a ver com a União Soviética. Não tem nada a ver com nação comunista. Esse vermelho que aí está é originário da bandeira de Portugal. Que queiramos ou não, é a nossa raiz. Quem gosta de português, quem não gosta de português, não é problema meu. Eu, pessoalmente, gosto muito de Portugal. Acho Portugal um exemplo de muitas coisas. Aí vocês peguem todos os brasões. Existe uma ciência que cuida disso, que é a heráldica, é especializada em estudar brasões. Vocês vão observar que a cabeça dos brasões brasileiros é a mesma. Porque todas elas se baseiam em Portugal, na raiz. Então a cabeça é a mesma. Porque o brasão é um corpo. Tem cabeça, tem uma cruz, se tiver Deus acima, for um estado religioso, como nós éramos no Império. Acima da cabeça você tinha a cruz, porque era um estado religioso, católico, era a religião oficial no Império. Sim. Você vai verificar que tem braços. Nova Iguaçu, por exemplo, tem braço de café e braço de laranja. O nosso estado do Rio de Janeiro tem braço de cana. É só observar a lateral do brasão. Aquilo ali é uma representação. Nova Iguaçu, vocês vão ver lá, a Serra do Tinguá apresentada, vão ver o Rio Iguaçu. Aquilo é onde a cidade está situada e em cima de quê? Vocês vão ver a linha férrea, que é a estrada de ferro Dom Pedro II, está tudo grafado no nosso brasão. Quer dizer, o indivíduo que conhece um pouquinho de história, ele olha o brasão, ele entende a história da região. Nós tivemos aqui em Belfor Roxo, Cidade do Amor, era uma chapinha da Antártica, praticamente, o brasão de Belfor Roxo. Não tinha nada a ver com nada aquele brasão. E realmente agora se fez um brasão digno da cidade de Belfor Roxo. E observe que os brasões são todos semelhantes, porque as nossas raízes são as mesmas. Então não é uma brincadeirinha. Quando a gente vê Getúlio Vargas desenvolvendo o jovem com paradas militares, você vê que no Brasil o desfile de 7 de setembro virou uma parada militar. E não tem nada a ver. Tá? Desfile de 7 de setembro e desfile militar não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu lembro aqui, quando eu era secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Luiz Antunes, inclusive, me ajudou muito como responsável pela Defesa Civil, ajudando os desfiles. No aniversário da cidade de Nova Iguaçu, o primeiro desfile que eu fiz, quem desfilou? Desfilaram as escolas, mas desfilou o Rotary Club, desfilou o Patronato São Vicente, desfilou a maçonaria, sem marchar. Não era um desfile militar, era um desfile em homenagem à pátria.
não tem que necessariamente ser uma parada militar. Então é bem diferente. É uma comemoração. E cada um comemora como melhor lhe aprouver. Grupos de escoteiros, o Luiz Antônio está nos vendo aí, vai se lembrar disso. Tem nada a ver com marchar. Marchar é um atributo de forças militares. E uma nação possui forças militares, mas é impulsionado por forças civis. Pelas indústrias, que são civis, pelo comércio, que é civil. Então nós temos que ter uma cabeça que todos caminhamos juntos. Não tem ninguém melhor nem pior, não tem ninguém que seja mais importante que ninguém. Vocês vejam aí, quando a greve do lixo é o caos. Quando a turma de combate a vetores começa a não combater rato e tal, os chamados vetores urbanos, a gente entra no caos. A nossa Europa, quando amaldiçoou os gatos, quando os líderes religiosos disseram que o gato estava aliado aos demônios, às forças do mal, o mundo durante muito tempo caçou gatos e matou. Inclusive na nossa região. Aqui, desfile de carnaval só se fazia com tamborim, com couro de gato. Brincadeira. Reinaldo vai se lembrar disso. Então a turma que tinha gato chegava a trancar o gato em casa quando chegava o carnaval, porque os tamborins eram com couro de gato. Graças a Deus inventaram essa pele plástica aí, e a questão da matança de gatos diminuiu. Mas na Europa matou-se tanto gato, porque eles tinham ligação com o demônio, que a peste bubônica veio e comeu geral. Rasgando. Comeu geral. Há quem diga que matou 1/3 da população de época. Você não tinha IBGE, não tinha estatística perfeita, mas aí fala-se do que foi a peste negra. Obviamente, dos ratos. Baixa higiene, o predador natural fora, sem combater. Então é preciso que a gente entre em qualquer lugar pisando macio. Vou repetir. Qualquer lugar que nós entremos, é preciso que entremos pisando macio. Porque a gente não sabe quais são as consequências. A gente estuda, verifica e tal, mas não dá para abraçar o primeiro indivíduo que faz qualquer discurso, não. Não dá para bater palma para arbitrariedade. Porque você bate palma hoje para o arbítrio que pega o teu vizinho e amanhã pode ser você. Aí quando for você ou alguém da sua família, aí, poxa, mas eu não pensei que seria assim, eu não pensei que era... Tá aí. Aí, como diz o ditado antigo, aí a Inês é morta. Aí não adianta mais chorar. Não é? Paulinho. Então, oi. Sim, Se Excelência. você pode, se for possível, responder agora. Getúlio Vargas dá o golpe. Vem as reformas que ele faz no governo da ditadura. Ele faria sem a ditadura essas reformas? Claro. O Michel Temer aí substituiu a Dilma, não substituiu? Não acabou com uma mata aí de sindicato, de tudo? Olha quantas reformas o Michel Temer fez no mandato tampão. Então essa história de que os fins justificam os meios, isso é historinha para boi dormir. Isso é historinha para desavisado.
Não, tinha que ser assim. Negativo que tinha que ser assim. Você veja lá as tratativas, lá na independência, as tratativas da maçonaria com Dom Pedro, o racha da maçonaria, a raiva que Bonifácio desperta, Bonifácio tendo que arquitetar muita coisa com a princesa Leopoldina. Então, as coisas têm vida própria, Ronaldo. Sim. E tolo é aquele que acha que o caminho dele é o único correto. É tolo. E o nosso Júlio Ribeiro nos ensinara que o tolo nunca é mais tolo do que quando se mete a sábio. E ele sai criando conjecturas e vai fazendo besteira em cima de besteira. Perfeito. Mas eu queria que vocês atrelassem no Brasil a sequência de Hitler lá na Europa. O Hitler fica parecendo o cara. Meu Deus do céu, é preciso ter um cérebro bem pequenininho. Vou repetir, é preciso ter um cérebro bem pequenininho para achar que eu posso peitar a Rússia, a Inglaterra, a França, Estados Unidos, posso peitar todo mundo e não vai dar em nada. Não tem que ser pequenininho de cérebro? Ah, a Rússia não sei o que, a Rússia e os Estados Unidos se aliaram para combater Hitler. E aí? Extrema-direita e extrema-esquerda, capitalismo e socialismo, juntos para combater o inimigo comum. E aí? Isso aí. Sapiência. Inglaterra conservadora firme, junto no bloco ali. Winston Churchill fazendo besteira, ora acertando, mas estava lá firme. Havia internamente na Alemanha, o pessoal começou a perceber as intenções de Hitler. O próprio Não, chanceler desde cedo. Desde mas cedo ele o Hitler... conseguiu ir minando. Ele chegou a ser preso. Lembra disso? Ele chegou a ser preso. Mas ele conseguiu ir minando a situação, as bases. Inteligente. Inteligente. Não, eu não sei se é inteligente. Eu não sei se é inteligente ou se consegue enganar... Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Ou se consegue enganar aqueles que não têm conhecimento. Sim. Que é o ignorante. Se você me disser que o Napoleão era um cara inteligentíssimo, eu vou ter que respeitar o seu ponto de vista. Mas eu não vejo essa sapiência no Hitler, em momento algum. Até pela forma com que ele administra o ser humano. Aquilo não é uma forma de inteligência. Quando você elege uma raça especial e pune com a morte os demais, isso não é uma atitude inteligente, Ronaldo. Eu não enquadraria, opinião pessoal baseada em fatos, eu não enquadraria Hitler como inteligente. Eu enquadraria Hitler como um doente. E hoje, felizmente, até a Alemanha encara Hitler dessa forma. Tanto que a Alemanha não procurou apagar o que Hitler fez de mal. Pelo contrário, mantém o alerta para a população. Olha aí, ó. Olha o que dá abraçar um maluco como presidente. E Hitler leva a Europa para onde levou. Mais graduado do que Hitler, era um tenente de infantaria. Napoleão Bonaparte faz com a França muito mais do que Hitler fez. Hitler não consegue ocupar Moscou,
Napoleão manda uma carta para a esposa dizendo: esta noite dormirei nos aposentos do czar. E a cavalaria napoleônica consegue galopar em Moscou. Olha a diferença de estrategista. Hitler sequer entra em Moscou. Hitler fica do lado de fora. O Brasil hoje, eu já estou adiantado aqui, só vou concluir rapidinho. O Brasil hoje tem vários uniformes de camuflagem. Quando você vê a turma lá da Caatinga desfilando camuflagem, é da cor do barro da Caatinga, porque esse é o terreno de lá. É marrom. É a mesma cor do barro. Quando ele vive em regiões de mata, na Amazônia, o uniforme de camuflagem é outro. O homem inteligente, que muita gente cumprimenta como inteligente, ele invade a Alemanha com um uniforme que ou é cinza ou é escuro da cor de petróleo. Na neve. Olha que inteligência, que sapiência. Aquele pontinho negro na neve ninguém via, né, Ronaldo? Ninguém enxergava. E ali, ó, tem alemão ali, tem alemão ali, tem alemão ali. Sequer uniforme de camuflagem possuía. E o exército russo com seu uniforme de camuflagem, que era o branco. Cor da neve. É o habitat dele. Então, é só para tirar certas... E uma Rússia que não tinha nem armamento. Rússia combate. Eu tenho várias fotos aqui de arquivo oficial soviético afiando espada na Segunda Guerra Mundial para brigar contra o alemão com fuzil. Então, Ronaldo, é preciso que a gente saia do filme e venha para a realidade. Tem uma coleção que a Abril Cultural colocou aí, que é a Segunda Guerra Mundial, só com fotos originais. É impressionante você ver o ódio que Hitler despertou contra ele. E nós, brasileiros, agimos em algum momento simpáticos. E o Brasil teve aqui, para concluir, para fechar a conversa de hoje, o Brasil chega aqui e chega a ter o sigma, que é sigma de Hitler. Quem estiver me escutando, por favor, pesquise aí o que é o sigma. E nós temos aqui o nosso rei Hitler, que é o Anauê, criado por Plínio Salgado. Isso em 1937. E temos a turma daqui usando as camisas verdes, imitando Hitler e Mussolini. Tivemos isso? Tivemos. A maioria das pessoas conhece? Não, não conhece. Mas nós tivemos. As intentões em 37, 38. E, gente, eu sei disso, tio de minha mãe e de meu pai, porque o Colégio Leopoldo já existia. Minha mãe nasce em 1910. O professor Leopoldo nasce em 1891. Então já eram bem crescidinhos nesses momentos ruins da vida brasileira. E viveram. Aqui em Nova Iguaçu nós tivemos gente torturada na intentona comunista, nós tivemos as casas religiosas fechadas, proibidas as reuniões nas casas religiosas, isso tudo na ditadura Vargas. Então eu conclamo vocês a lerem sobre esse período. Os fins não justificam os meios, tá? E vamos observar nossa nação. O quanto
nossa nação sempre foi sábia e sempre olhou com muita objetividade para tudo que acontece no mundo e soube separar joio de trigo. Ah, porque não sei o que. Calma, vamos dar tempo, vamos aguardar. E soube separar. Getúlio Vargas fez coisas boas? Fez. Parte do povo quis que ele voltasse? Quis. Mas ele volta como? Ele volta pelo voto direto. Ele não volta mais por golpe. Ele volta por voto direto. É eleito presidente e não consegue controlar nem o seu gabinete. Vou repetir. E não consegue controlar nem o seu gabinete. E termina... Isso é um ponto para nós darmos todos discussão sabem. também, Paulinho. Hein? É importante esse ponto aí também, para que nós venhamos a discutir esse ponto aí também. A nossa história, Ronaldo, de eleição. A nossa história é maravilhosa, rapaz. Eu amo minha pátria e amo a nossa história. Mas não é de conversinha, não. Eu amo porque eu amo mesmo. E se por um acaso eu fiz alguma observação aqui errônea, a crítica podem apresentar aí na internet. É uma honra para mim a crítica construtiva. É uma grande honra, porque eu vou aprender. E eu aprendo todo dia. 71 anos de idade, aprendendo todo dia. Principalmente com os mais novos. De vez em quando uma criança sai lá e, professor, eu acho que isso aqui não, eu discordo do senhor, eu acho que aqui é isso. Sempre aprendendo com eles. Sempre. A melhor coisa do mundo para o professor é o aluno. Porque o aluno é o crítico. Você chegou em sala, não tem ninguém prestando atenção direito, o pessoal está falando muito, está atrapalhando sua aula. Opa, minha aula não está legal. Tem alguma coisa errada com a minha conversa. Quando você vai... Eu ria muito, né? Levava meus filhos ao teatro e fui uma vez numa peça, não vou dizer a peça porque o grupo ainda existe, e os diretores, artistas, e de repente uma determinada cena lá de brinquedos, a bola veio parar na plateia. Acabou a peça. A criançada aqui na plateia começou a jogar bola, deu as costas para o palco. Quer dizer, se a peça estivesse prendendo atenção, prontamente alguma criança teria devolvido. Mas a peça estava muito ruim, Ronaldo. Achando que criança atura qualquer coisa. E a garotada aí, e o artista querendo pegar a bola, e a criança chutava lá para o outro lado, rapaz. Quer dizer, o espetáculo estava ruim. Crítica. O que está errado? Nossa conversa aqui, se começar a turma a não querer ficar conosco, eu digo, opa, Ronaldo, não estamos agradando. Vamos ter que ver onde nós estamos errando. Meu irmão, são 41, desculpem, passei de novo do horário, mas eu vou ver se eu boto um temporizador aqui, ó, na boca para dar um alarme. Ronaldo, suas conclusões. Meus queridos, nossas desculpas pelo tempo, nosso carinho, o assunto é importante, eu sei que a gente acaba extrapolando, mas a gente tem que rever realmente nossos horários, em respeito a vocês também, e com certeza acaba extrapolando. Que Jesus os abençoe, obrigado, vamos continuar nas nossas orações e mantendo o espírito de união, olhando um pelo outro. Muita paz e muita saúde. Bom, eu gostaria aqui... Queria agradecer a Glécia Melo, a Deise Almeida dos Santos, sempre com a gente. Agradecer ao nosso querido vereador Carlão Chambarelli,
que está aí conosco, fazendo uma pergunta, dizendo assim: Ronaldo, por favor, pergunte se possível se nós temos problema educacional ou cultural. Obrigado, Carlão, mas vai ficar para outra oportunidade. Aliás, Ronaldo, eu queria agradecer ao Carlão Chambarelli, que nesses 90 anos de Colégio Leopoldo, pouquíssimas pessoas homenagearam o Colégio Leopoldo, inclusive ex-alunos. Homenagearam o Colégio Leopoldo o nosso querido deputado federal Simão Cecim, fez várias homenagens ao Colégio Leopoldo, o nosso querido ex-deputado federal, deputado estadual Hernani Boldrin, que nós temos a maior honra de mantermos amizade. E o Carlão nos deu 3 presentes, Ronaldo, que depois eu vou comentar em outra oportunidade. Bom, isso. O Carlão transformou o Colégio Leopoldo em patrimônio cultural do município, reconhecido pela nossa Câmara Municipal por unanimidade, concedeu a medalha do Comendador Soares para nós, que é a mais alta comenda da Câmara, para o Colégio Leopoldo. Foi para mim não, foi para o trabalho do Colégio Leopoldo. E também nos fez a moção pelos 90 anos de aniversário que nós fizemos no dia 1º de fevereiro. E teríamos uma sessão dia 19 de março na Câmara Municipal, que já não aconteceu por conta da pandemia. Mas isso eu vou conversar direitinho na outra semana e na segunda-feira. Tá, muito obrigado ao Carlão por todo o carinho com o Colégio Leopoldo. Que Jesus o abençoe, ilumine e guarde. E vamos lembrar, amanhã, infelizmente, deveremos chegar aos 100 mil mortos no Brasil. Mais do que a primeira bomba atômica lançada em Hiroshima. Com o tempo, ela chegou a matar 140 mil, mas de imediato ela chegou a levar 90 mil óbitos. O momento que estamos vivendo é seríssimo. Eu queria pedir muito a vocês que ficassem ligados e firmes. Estive em Mesquita agora, cheguei até um pouco atrasado e fiquei assustado. Mesquita parece que está em festa. Os bares cheios, festas de aniversário em casa, todo mundo na rua sem máscara. Eu fiquei assustado. O que será que esse povo está pensando? Tá ok? Um grande abraço para vocês. Orem, precisamos muito de oração. As igrejas grandes não estão recebendo público, mas os cultos do lar aumentaram. Diminuiu lá e aumentou o da casa. Não tem problema. A fé sempre prolifera. Ela não encolhe. Ela sempre prolifera. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Bom fim de semana e até segunda, às 22h30, com mais um Reflexões. Fiquem com Deus.